Meus irmãos e irmãs, nesta oitava do Natal, celebramos os Santos Inocentes. Como foi proclamado no Evangelho, Herodes, sabendo que os magos que vieram do Oriente para adorar, para prestar homenagem ao rei que nasceu, isso perturbou a mente e o coração de Herodes. Herodes era um homem tão medonho que mandou matar até os seus filhos, pessoas próximas a ele, por causa do poder. Então já tinha no seu sangue isso, ele não queria ter concorrência. E quando os magos chegam e falam, onde que está o rei que acabou de nascer? Isso ficou, com certeza, Herodes mudou a sua fisionomia. Mas como ele usou aquele velho ditado, né, jogar verde para colher maduro, não deu certo. Os magos, quando foram, Herodes disse, vão, encontrem um menino, e quando vocês o encontrarem, venham me avisar para que eu também possa prestar as minhas homenagens. Mentira! Quis enganar, ele já sabia bem o que ele iria fazer, porque já estava no seu sangue. Eliminar aqueles que poderiam colocar o seu poder em xeque. Mas pobre do Herodes, que não compreendeu que Jesus não veio para dominar, para usurpar, que Jesus veio para salvar. Se Herodes tivesse compreendido isso, ele podia ficar muito tranquilo, mas não, ele ficou perturbado. E aí, temos nesse relato do Evangelho, esse morticínio. Herodes baixa um decreto mandando matar todos os meninos, como diz aqui, de Belém, de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo. Imaginem o sangue que correu. Filhos sendo tirados dos braços dos seus pais e serem mortos a fio de espada. Imaginem o lamento, o choro das mães. Mas esse trecho do Evangelho quer comparar-nos com o quê? Com aquilo que aconteceu com Moisés. Jesus é o novo Moisés. Moisés também foi preservado da morte. Quando o faraó mandou também decretar as parteiras, olha, quando nascer os filhos das hebreias, se for menino, mata, joga no rio Nilo. Se for menina, pode deixar. Tanto assim que Moisés foi encontrado nas águas do rio Nilo, por isso o seu nome, aquele que nasceu das águas. Mas também, como diz, fazendo esse paralelo, Jesus e Moisés. Do Egito, como diz aqui, do Egito chamei o meu filho. Também Moisés foi chamado do Egito para o quê? Para salvar o povo que estava escravo. Jesus também veio salvar aqueles que estavam escravos pelo pecado. Jesus então é esse novo Moisés, que na visão de Herodes era um concorrente direto para ocupar o seu trono. Meus irmãos e irmãs, o sangue dos inocentes ainda continua nos dias de hoje, agora atualizando esta leitura. O sangue dos inocentes hoje ainda continuam sendo esparramados por este mundo afora. Os Herodes continuam soltos por aí. Muitas vezes nós não enxergamos, mas estão soltos, aprovando leis de morte, usurpando, matando. Como diz São Paulo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, quem vive como cristão
será perseguido. A igreja vem sendo perseguida. Os mártires, aí celebramos no dia 26, Santo Estevão, o diácono, o primeiro mártir cristão, apedrejado. E tantos mártires, homens e mulheres que ao longo da sua vida foram martirizados. Um número incalculável de homens e mulheres que deram a sua vida. E até hoje ainda, em muitos lugares deste mundo, homens e mulheres estão morrendo. Por quê? Por defenderem a vida. Por serem justos. Por querer viver a radicalidade da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrando hoje Santos Inocentes, é para dar um chacoalhão em cada um de nós, que se diz, que bate no peito e diz: eu sou católico, eu sou cristão. Um cristão, uma cristã, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele e aquela que não tem medo de vivenciar a verdade trazida por Jesus. A verdade vos libertará. Jesus é aquele que veio trazer luz. Por isso, São João, na primeira leitura, nos diz: caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. E o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem é do partido de Herodes vai querer andar nas trevas, vai querer viver na escuridão, porque é na escuridão que os pecados não aparecem, que as injustiças não aparecem. Mas quem quer viver na luz, como diz aqui, e se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. E não nos guiamos pela verdade. A verdade nos leva à luz. A verdade nos leva a sermos guiados na luz de Deus. Mas quem diz que quer caminhar com Jesus, mas no seu coração traz princípios de morte, é um mentiroso, é uma mentirosa. E o mundo está assim, ó, de homens e mulheres que se dizem cristãos, mas por detrás são verdadeiros sepulcros caiados. A podridão está presente no seu coração. As injustiças, as maledicências, os pecados ocultos. Quem quer viver na verdade do Evangelho, precisa se deixar guiar pela luz que é Cristo. Precisa olhar para o presépio. Temos aqui, o nosso presépio. Precisa ter esse olhar para o presépio e ver que ali, na simplicidade da manjedoura, Deus se fez homem, na simplicidade, na humildade, para trazer ao mundo o quê? A paz, a justiça, a verdade. E se ficarmos no sentimentalismo do Natal, nós não compreenderemos o que Jesus veio fazer aqui na terra. O mundo muitas vezes fica nos anestesiando com as suas propostas de consumismo, de idolatrias. Para quê? Para nos enrijecer, para nos esfriar, para tirar o foco. E quando tiramos o foco, a morte entra na nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje precisamos, como salmista, cantar: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Tem muitos homens aqui. Você, homem, quando você era mais novinho, moleque, vamos assim dizer, menino, mesmo o pessoal que mora na roça, caçava passarinho, fazia aqueles, alçapão, vamos lá caçar passarinho. E os passarinhos muitas vezes, tem menina também que caçava muito passarinho por aí.
Passava lá, ficava na espreita, né? Botava o alçapão, aquela pauzinha ali, botava umas migalhas de pão, as outras coisinhas, um chamarisco, uma cordinha, e ficava ali na espreita. Passarinho, tá vindo. Passarinho olhava, falava, aqui não. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Hoje nós precisamos estar atentos aos caçadores e até às caçadoras que querem nos prender, que querem tirar a nossa liberdade, que querem nos matar. Então, olho vivo, apruma na vida. Vamos ter um olhar de fé para essas realidades que nós estamos hoje vivenciando neste mundo de meu Deus. Vamos ter este olhar de fé para ver aonde que estão presentes a vida, mas também ver onde está presente a morte. E aquilo que é morte, meus irmãos e irmãs, devemos denunciar. O cristão é aquele, não só aquele que anuncia, porque ficar no anúncio é muito fácil. Mas a denúncia, essa que coloca a tua cabeça a prêmio. Essa que coloca a tua cabeça a prêmio. Os inocentes estão perdidos nesse mundo. Por quê? Porque os Herodes estão aí soltos e prejudicando aqueles que deveriam estar sendo protegidos. Hoje o mundo está aí. Vamos vamos aprovar essa lei. Não, a mulher é dona do seu corpo e vamos aprovar o aborto. Vamos aprovar isso, vamos aprovar tal lei, vamos fazer isso. Não, o homem é livre. A igreja não tem que se meter nessas questões. Como eu sempre digo, vai comendo, Raimundo. Aquele que quer ter o pé na igreja e o outro no mundo. Desculpe se tiver algum Raimundo aqui. Tá? Mas o Raimundo é esse. É aquele que quer ter um pé na igreja e o outro no mundo. Adora a Deus, mas está lá depois. Vivendo a morte. Não seja um cristão Raimundo. Desculpem os Raimundos, não tem nada contra os Raimundos. É só para fazer um paralelo. Pé na igreja e outro no mundo. O cristão é aquele que tem os dois pés na igreja. E se você, meu irmão, minha irmã, quer servir a dois senhores, vou te contar uma coisa, que ninguém nos escute agora. Você está perdido. Quem quer servir a dois senhores está perdido, porque o próprio Jesus já disse, ou você vai amar um e odiar o outro. A quem você quer servir? Fala para a pessoa que está do seu lado. A quem você quer servir? O Deus da vida, que veio trazer a salvação, a libertação, o amor, a justiça, a misericórdia? Ou você quer ser mais um Herodes da vida? Cuidado, viu? Talvez dentro de cada um de nós possa ter um Herodes, que está pronto para matar quem se aproxima do nosso orgulho, da nossa vaidade. Tem os Herodes espirituais, que estão presentes na nossa vida. Que quando está o seu poder, prestes a ser deposto, meu irmão, minha irmã, sai de baixo. Começa, como diz o outro, arregaçar as manguinhas e vem que vem, e sai da frente. Se ficar na frente, atropela. Então tomemos cuidados com os Herodes espirituais, mas também com os Herodes que estão presentes no mundo. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, com os caçadores e as caçadoras, que estão aí querendo amar os seus laços para nos prender. Peçamos ao Espírito Santo o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, e que aprendamos com os mártires da igreja. Como o próprio Jesus um dia já deixou bem claro, não temais aqueles que podem matar o corpo, porque a alma eles não podem ferir.
Como eu sempre digo, chupa essa manga e rói o caroço agora. Hã? Quer moleza para entrar no céu? Senta no pudim. Não é verdade? Meus irmãos, ser cristão não é fácil. Jesus já deixou bem claro: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Se você quer ser um seguidor de Jesus, viver a fidelidade, então prepare-se, que de uma maneira ou outra vai ter algum Herodes perto de você, prontinho para te mirar, sabe assim, aquelas miras de longa distância, focado. A gente entra em alguns lugares, está ali, né? Sorria, você está sendo filmado. Muitas vezes no mundo, preste atenção que você está sendo filmado. Você está na mira, né? Aquela mira, e ó, e vai com zoom. E vai com zoom para olhar bem no seu rosto. Então tomemos cuidado, mas não tenhamos medo, porque quem é de Deus não teme. Como diz, volta aquele dizer que São Paulo disse a 2 Timóteo: quem quer viver como cristão vai ser perseguido sim, de uma maneira ou de outra vai. A nossa fé não pode ser uma fé estática, mas é uma fé de movimento, e uma fé que transforma, e uma fé que fica parada, morna, como diz, né? Se é morna, toma cuidado, porque podemos ser vomitados, como diz o livro do Apocalipse. Que hoje então peçamos ao Senhor a graça de sermos fiéis, e não temermos, e fazer com que a nossa fé possa produzir os frutos de conversão. Não tenhamos medo daqueles que podem matar o corpo, porque a alma eles não podem fazer nada, porque ela é de Deus. Amém? Amém. Coloquemos, irmãos e irmãs, tudo isso no altar do Senhor. E que no dia de hoje o Senhor possa vir em nosso auxílio, para fortalecer a nossa fé e darmos a capacidade de enxergarmos os caçadores, os Herodes, que muitas vezes querem nos laçar e nos levar para a morte. Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, a nossa história, e pedindo para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tenha medo de anunciar a verdade, de ser profeta, de anunciar e denunciar, mesmo que isso nos custe até a nossa própria vida, mas não tenhamos, porque Jesus não teve medo de morrer por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.